Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer paginação no back-end. Já fiz um vídeo sobre paginação, mas naquele vídeo a gente fazia paginação no front, né? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa paginação no back. Essa é uma funcionalidade que é necessária se você tem muito dado na sua base de dados. Se você tem muita coisa, você não quer trazer todos os dados da sua collection ou do seu banco de dados para o seu front. Você não quer sobrecarregar ele com dados que não estão sendo observados. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer essa paginação. Basicamente, a cada clique que a gente dá nessa interface aqui, a gente está fazendo uma transação no banco de dados, uma consulta. É uma forma simples de fazer isso, não estou implementando caching, não estou implementando nada muito rebuscado, mas é um conhecimento prático muito útil caso você esteja começando e precise desenvolver uma ferramenta como essa, assim, que precisa consultar uma base e não pesar muito é, o seu front, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo aqui eu vou criar um projeto, vou começar pelo back-end. Eu já tenho um, no meu MongoDB aqui online, eu já tenho um cluster e dentro desse cluster eu dei um load na collection de exemplo que eles disponibilizam. E dentro dela a gente tem esse banco de dados aqui, Sample Restaurants, com uma collection chamada Neighborhoods. E, na verdade, a collection Restaurants. Dentro dela, a gente tem uma collection aqui com vários documentos aqui. Essa collection inteira ela pesa 10 megas e tem 25 mil documentos. Ou seja, não é. Se você tiver uma interface para apresentar os dados que estão aqui, você não vai querer carregar esses 10 megas de uma vez na interface do seu usuário, né? Isso vai causar que a sua aplicação fique um pouco mais lenta é, e você não tem nada a ganhar carregando tudo isso no front do usuário. Então, esse vai ser a base de dados que a gente vai usar como exemplo para implementar essa paginação no back-end, tá? Então, o primeiro passo aqui, eu vou usar o Express Generator, Express no view, para criar o nosso código aqui de base que a gente vai utilizar. Então, vou colocar aqui pagination backend, vou entrar nele. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é dar uma limpada no código, né? Então, no nosso caso, a gente não vai usar essa pasta public, vou apagar ela. A rota users a gente não vai usar para nada. Vou apagar ela daqui também. E vou apagar ela daqui também. A gente vai usar a rota index aqui, a gente vai criar nossas rotas a partir dela. São duas rotas apenas, então não tem necessidade de criar um roteamento todo só para essas duas rotas. Como dependências aqui, eu vou instalar o .env, que a gente vai usar para armazenar as credenciais do banco. Isso é opcional, se você está usando num outro contexto aí, você não precisa fazer isso. Vou instalar o MongoDB, o driver do MongoDB. Não vou usar o Mongoose para fazer isso também, porque o objetivo é mostrar mais a parte do back-end em si, não o Mongo, né? E além disso, eu vou instalar também o CORS, que a gente vai precisar usar depois para conseguir conectar o front ao nosso back, tá? Então, começando aqui, eu vou dar um var CORS igual require CORS para importar esse cara aqui e eu vou usar esse middleware aqui na nossa aplicação. Se a gente não fizer isso, depois fica ruim para fazer consulta do front para o back, dependendo do navegador que você está usando, se for o Chrome, ele vai embaçar com você, tá? E vamos pegar aqui também o .env vai ser depois. Então, aqui basicamente é isso. E agora vamos começar a configurar do final para o começo. Vamos começar a configurar o arquivo que é responsável pela comunicação com o nosso MongoDB. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada Services e dentro dela eu vou criar um novo arquivo chamado db.js e dentro desse cara aqui eu vou colocar tudo que é necessário para fazer a conexão com o Mongo.
Não vou entrar em detalhe nessa parte, porque eu já tenho um outro vídeo, uma playlist que explica o faço o projeto Murny e lá eu explico em maiores detalhes como fazer uma conexão com o banco. Então aqui eu vou passar rapidamente por isso. Se vocês quiserem mais detalhes, tem outro vídeo que já fala sobre isso. Então eu colei aqui o que eu tinha de colinha. Basicamente, isso aqui a gente pega do próprio Quick Start do Mongo para fazer isso. A gente tem aqui o import do MongoDB, a gente já importa ele como um client que vai ser utilizado para fazer a conexão com o banco. O assert aqui é para assegurar que não tem nenhum erro na conexão. Eu posso até tirar isso aqui, isso aqui não vai impactar a aula. Aqui eu dou um require no .env, que vai ser aonde vão estar armazenadas o usuário e a senha do meu banco. Então, para fazer isso aqui, eu preciso criar um arquivo aqui, .env, onde eu vou colocar as variáveis que vão ser utilizadas para a conexão com a base. Geralmente, quando você tem um projeto que você vai subir num Git ou em qualquer lugar, geralmente a gente coloca credenciais em um arquivo como esse. Geralmente, ponto na frente quer dizer que é um arquivo oculto. Fica bem fácil de colocar num git ignore, por exemplo, para ignorar todos os arquivos que começam com ponto. Então a gente costuma colocar assim, é um padrão que a gente utiliza, e o .env serve para encarar as variáveis que são determinadas nesse arquivo .env aqui como variáveis de ambiente. Então você consegue utilizar dessa maneira. Nesse caso aqui eu vou precisar da variável mongo user, mongo password e database. Então eu vou criá-las aqui. Mongo user, mongo pass e database. Mongo password. E dentro delas aqui eu vou colocar os dados que eu tenho no meu MongoDB Atlas. Então eu vou vir aqui no meu Atlas, eu vou vir aqui em Database Access e vou pegar as minhas credenciais aqui. Então meu usuário é Felipe, o password é esse aqui, Felipe, password é esse aqui, e a gente vai conectar no Database Sample Restaurants. Então esse aqui Sample Restaurant. Ok. Quando a gente fala de arquivo de ambiente, a gente não usa aspas nem nada. A string vem direto aqui. Ele não tem essa necessidade de colocar aspas para definir uma variável como você tem no JavaScript, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui a URL de conexão com o Mongo, o nome do banco de dados, uma variável global chamada _db, que a gente vai utilizar posteriormente. E basicamente a gente tem a função que conecta a nossa aplicação aqui ao MongoDB. Então é o Connect to Server, ele recebe uma função como parâmetro, e aí ele faz todo o processo de conexão com o banco. Então ele conecta aqui, dá um console log, atribui para essa variável db aqui a conexão com o banco de dados que a gente determinou, e ele retorna para essa função aqui a execução do código. Então o que acontece? Quando a gente usa essa função aqui, ele faz uma conexão, o seu código ele sai, ele entra nessa função, ele faz a conexão no banco e volta para a execução do seu código. Então você faz uma conexão e ela não é encerrada. Por isso que a gente faz dessa maneira aqui, por isso que a gente recebe uma função aqui. Porque daí o callback dela, na verdade, é a execução da aplicação que continua. Tá? E para a gente testar isso, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e basicamente fazer o seguinte. A gente pode colocar aqui um Connect to Server. E aí dentro dele a gente vai colocar uma função. Essa função ela vai entrar aqui no callback como uma função e ela vai receber de volta a execução assim que ele terminar de fazer a conexão. E aqui, se der certo, ele vai dar um console log connected successfully to server. E aqui eu vou deixar um return vazio. E aí para testar isso eu posso dar um node services /db.js.
executei aqui e olha só, ele conectou ao servidor, mas o código não parou, tá vendo? Por causa dessa forma como essa função foi configurada. Então é uma alternativa que a gente tem para, quando a gente está usando o MongoDB com Node, é uma alternativa que a gente tem para usar esse banco sem perder a conexão, sem ser necessário fazer a conexão todas as vezes quando for fazer uma consulta nele, né? Além disso, além de conectar com o servidor, o que que a gente precisa? A gente precisa de uma função aqui para fazer uma consulta no banco. Que a gente quer, para carregar aquela tabelinha ali, a gente precisa encontrar os documentos que estão dentro do banco, né? E retornar eles para o nosso front. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma função aqui chamada find documents. Essa função, eu vou colocar ela para receber, primeiramente, uma collection. Tá? A gente já deixou pré-determinado aqui um banco de dados, mas eu quero deixar parametrizável a collection que vai ser consultada. E aqui a gente vai fazer o seguinte, essa função vai ser uma função assíncrona, que a gente vai ter que esperar a consulta ser concluída para receber o resultado dela. E a gente vai colocar aqui uma variável que resulte, que vai ser um await no banco de dados, no underline db, ponto na collection, ponto find. E aqui a gente poderia colocar os filtros que a gente quer colocar nessa consulta. Então, se eu tivesse qualquer condição, eu colocaria dentro desse objeto aqui, tá? E aí, para fazer o primeiro exemplo, a gente coloca um toArray para armazenar os resultados dessa consulta num array, e a gente pode dar um return nisso aqui, return result. E aqui, para testar isso, eu vou colocar um find documents. E aí eu coloco um const r igual ao await find documents. Isso aqui é uma função assíncrona. E a gente dá um console.log no r aqui. Tá? Vou executar. E deu um erro aqui, ó. Collection name must be a string. Basicamente a gente esqueceu de colocar aqui como parâmetro. Então eu posso colocar aqui que a collection é restaurantes. Então restaurants. Aí eu posso executar de novo. Conectou no server. E aí retornou aqui para mim todos os documentos que a gente tem naquela collection. 25 mil e tantos itens. E vocês viram durante aqui no vídeo o tempo que demorou, né? Então imagina um usuário ter que esperar todo esse tempo para ver algum dado no dashboard dele, na tabela que ele está analisando. É totalmente inviável. É para isso que a gente precisa da paginação. Então o que a gente vai fazer aqui? Na nossa função que faz a consulta no banco, a gente vai filtrar os resultados de maneira que essa consulta fique mais leve. Não faz sentido eu fazer uma consulta no banco de dados, puxar todos os dados para o meu back-end e ficar fazendo slice no array que eu tenho no banco, no meu back-end, para retornar para o front. Faz muito mais sentido eu fazer uma consulta no banco de forma inteligente, filtrando os resultados que eu quero receber e só trabalhar com o dado necessário, né? Dessa forma, o banco de dados ele é feito para isso, então ele é muito mais eficiente do que qualquer lógica que você possa implementar no seu back-end para fazer a gestão desses dados, né? Então, a gente vai fazer direitinho aqui no back-end. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, aqui a gente está fazendo um find, está pegando tudo que está na collection e está retornando aqui para o array. A primeira coisa que a gente precisa colocar aqui é um limit. O limit, ele recebe um número, e esse limite aqui é o número de documentos que serão retornados a partir dessa consulta aqui. Então eu vou colocar um limite de 1 aqui e vou fazer um teste. Quando eu faço, olha só a velocidade que foi, porque ele só pegou um documento, né? Já instantâneo, um documento pegou e já retornou. Mas a gente não quer só ter o limite, a gente quer, por exemplo, se a gente está com uma página ali, na página 2, e você tem 10 itens por página,
que acontece, né? Vamos supor aqui. Se eu estou na página 1 e eu quero 10 resultados por página, isso seria o equivalente a pegar os objetos que eu tenho no banco, os documentos que eu tenho no banco, com ID 0 até o 9, certo? Agora, se eu estou na página 5 e eu quero 20 resultados por página, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar os itens que estão na base com o índice 100 até o 120, certo? Então eu preciso pular esses 100 itens aqui, porque eu só quero pegar esses 20 que estão na quinta página, tá certo? Então, para fazer isso, eu tenho uma outra função chamada skip no MongoDB, que serve para fazer exatamente isso, para pular um determinado número de itens e aí sim retornar o número de itens que a gente tem. Então, no skip aqui, se eu colocar, por exemplo, 1, ele vai pular o primeiro documento e vai retornar o próximo documento para mim. Então, o último aqui estava com o nome de Riviera Caterer, e a próxima vez que eu executo esse algoritmo, ele já está no Wilkins tal. Então, quer dizer, ele pulou o primeiro item que tinha na nossa collection e retornou o próximo. E isso é um negócio importante, por quê? Porque essa é uma collection que já tem algum índice determinado ali. O índice que foi determinado pelo ID, o índice que foi determinado pelo name. Se você tem uma collection que não está tão bem organizada, que você não sabe se ela vai estar sempre retornando as coisas na mesma ordem, você pode colocar também aqui um sort para ordenar de alguma forma os resultados que você tem na sua collection. Então você pode colocar aqui, por exemplo, para ordenar pelo ID dos documentos ou algo do tipo. Porém, nesse caso aqui a gente não precisa, porque é uma collection que já tem o índice feito, portanto a gente tem garantia que ele vai retornar as coisas da maneira correta, tá? É importante ressaltar aqui que o skip e o limit, se você coloca eles como 0, na verdade ele vai determinar que isso aqui é ilimitado, então se tiver 0 ele vai pegar tudo. Então, para deixar isso aqui pré-determinado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui como parâmetro da minha função, que além da collection que ele quer consultar, ele vai ter um offset, que vai ser inicialmente padrão de 0, e ele vai ter um limite, que vai ser por padrão 0 também. E aqui eu vou substituir isso aqui por offset e por limit. E assim, a lógica da consulta no banco já está feita. Ele dá um find, ele vai pular tantos itens, quanto de itens eu quiser, e ele vai limitar o número de itens que vão retornar a partir do ponto que eu escolhi aqui, né? Vai retornar isso aqui para um array, que vai voltar para cá, que depois eu vou consumir lá nas nossas rotas. Vou apagar isso aqui. E a nossa consulta de find está pronta. Então, a primeira parte já está pronta aqui. Uma coisa que a gente vai precisar usar também, que depois vai fazer muito mais sentido o porquê que a gente está fazendo isso, é uma função que retorna o número de documentos que a gente tem na nossa base. Tá? Isso a gente vai utilizar depois para fazer a contagem do número de páginas que nós vamos ter na nossa lista lá no nosso front. Eu poderia ir lá para o front e voltar para cá depois para fazer essa função, mas eu acho melhor fazer tudo de uma vez aqui para ficar mais concisa a explicação na nossa aula. Então, para fazer isso, eu vou fazer uma nova função que vai se chamar countDocuments. Ela vai ser assíncrona também. Ela vai pegar um collection e basicamente ela vai fazer vai ter o mesmo formato aqui, countResult igual await _db collection.countDocuments. E aqui ele vai retornar o result. Para a gente ver como funciona esse cara aqui, a gente vai mudar aqui para countDocuments. E eu vou executar aqui o código para ver se funciona. Então ele retorna aqui para mim que nessa collection aqui dos restaurantes, ele tem 25.359 documentos e ele está retornando para mim aqui um número. Então eu só vou depois precisar me atentar para retornar isso aqui como um JSON na nossa API, né?
porque a API não é legal retornar um número direto, sempre melhor você retornar um JSON para ficar mais fácil de interpretar com o nosso Express, com o nosso React e tudo mais, certo? Então eu vou apagar essa função de testes que eu criei aqui, e aqui dentro eu vou exportar essas nossas funções que a gente vai usar daqui a pouco. Então find documents e o count documents também. Perfeito. Então terminamos aqui a parte de serviço do nosso DB. E agora eu vou para o nosso index aqui, para o nosso routes index, e a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é importar o meu serviço do banco de dados. Então const db igual require dois pontos barra services barra db. E aí, ao invés de fazer isso aqui, eu vou fazer um destructuring aqui e vou importar aqui o connect to server, find documents e o count documents. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso arquivo de roteamento aqui vai ser um connect to server e dele vai sair um callback aqui que vai ter a nossa conexão ativa, tá certo? Aí eu vou colocar aqui, se ele tiver um erro, ele vai dar um console.log no erro, e se não, ele vai continuar a execução do nosso código. E aqui dentro, eu vou colocar um router.get barra itens. Esse cara aqui vai ativar uma função chamada getItems, que é basicamente a função, o nosso controller que vai ser responsável por utilizar a função findDocuments lá no banco para retornar isso aqui para o nosso front-end. E a gente vai ter um router.get aqui, barra count, que vai retornar o count items, que basicamente é a nossa função no controller, que vai ser utilizada para retornar a contagem de itens que a gente tem na nossa base. Então eu vou tirar esses caras daqui, porque eu, na verdade, não preciso deles nesse cara aqui. E eu vou criar aqui no nosso projeto um diretório. Cadê? Vou criar aqui dentro um diretório chamado controller, que vai ser utilizado para armazenar a função relacionada aos itens. Então eu vou colocar aqui um arquivo chamado itens.js e vou importar esse cara aqui. Então const get itens e count itens, eles vão vir igual require do nosso controller barra itens, tá? E aqui no nosso controller barra itens, a gente vai determinar a função getItems e a função countItems. E a gente vai dar um module.exports getItems e countItems. E aí, em teoria, se a gente fizer tudo isso aqui, se a gente der um npm start aqui, a gente não deveria ter nenhum problema. E aparentemente não temos, é só que a porta 3000 já está sendo utilizada por um outro processo. Pausei aqui e pronto. Então, aparentemente está tudo funcionando, ele conectou no servidor e está com o router aqui pronto para responder pelas rotas aqui que ele tem, né? Eu vou apagar esse cara que está aqui. Eu vou instalar o NodeMon aqui e eu vou deixar o NodeMon rodando para fazer os testes com a nossa API. Enquanto o NodeMon está instalando aqui, a gente vem para o nosso getItems aqui e a gente vai vir aqui nos itens e basicamente essas funções aqui elas vão ter que trabalhar como se fossem um middleware. Então aqui ele vai ter que receber o hack e o body para trabalhar. E eles vão retornar aqui usando esses caras aqui para o nosso Express. Então,
No nosso getItens, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma função que vai ser tipo assim, URL barra itens, e aí dentro dos parâmetros dele, a gente vai mandar assim, page igual a x e itens per page igual a y. Então, só lembrando aqui, se eu tiver o front aberto aqui, você tem os itens por página e a página que você quer selecionar com essa setinha aqui, tá certo? Então, a gente vai mandar isso aqui para a nossa rota aqui. E como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que fazer o nosso código pegar os parâmetros na rota, certo? Então, para fazer isso, eu tenho que fazer aqui um const page igual a rec.query.page, e para pegar um itens per page é o itens per page, que é igual a rec.query.itens per page. A gente pode dar um console log nos dois aqui, itens per page, e dar um res.send com um array vazio aqui. E aí eu já posso abrir o meu Insomnia aqui e fazer um teste. Então vou pegar aqui o localhost na porta 3000, itens per page tal e page tal. Vou mandar. E está aqui o resultado. Então eu mandei aqui itens per page igual a 5, page igual a 2. Aqui ele deu um console log no page 2, o itens per page 5. Então ele está pegando aqui os parâmetros da minha URL diretamente aqui usando esse método query aqui, que o próprio Express disponibiliza para a gente. Como é que a gente transforma o page e os itens per page em offset e limit que a gente tem no nosso banco de dados? Eles são relacionados, porém são coisas diferentes, né? Qual que é a lógica aqui? Se eu estou na página 10 e eu tenho itens por página 10, então eu quero o item do ID 100 até o 110, tá certo? Consequentemente, se eu estou na página 5, eu tenho itens por página de 5, eu vou querer o item que tem o índice 5 até o 10. Perfeito? Então, como que a gente vai implementar isso aqui? A gente vai usar o page e os itens per page para calcular o nosso skip, o nosso offset. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Const offset é igual a page vezes itens per page. Então, se eu estou na página 10, itens por página é 10, 10 vezes 10 vai dar 100. Se eu estou na página 5 e os itens por página é 5, na verdade, eu estaria do item 25 até o 30. Né? Então, o offset é o itens per page vezes o page, tá aqui, perfeito. E o nosso, que vai ser o nosso skip aqui, e o nosso limite nada mais é que o itens per page. Então, const limit igual itens per page, tá? Tendo isso aqui na mão, basicamente o que a gente precisa fazer é importar o nosso arquivo de DB aqui. Então, const DB const find documents e count documents é igual require, esse cara está numa pasta atrás, é o serviço /db. E aqui na nossa função getItens, vou deixar só um exemplo aqui, que a gente usou para construir essa lógica. A gente vai dar um find documents const result igual await find documents, usando a collection restaurantes. O offset a gente já colocou aqui e o limite a gente já colocou aqui. E aí a nossa API ela deveria retornar aqui para a gente o nosso result. Deu pau aqui.
await is only valid tal. Então a gente põe aqui um async, sem problema nenhum. O nosso servidor está rodando. Eu vou vir aqui no Insomnia e vou colocar o tal. Então ele veio aqui, deu um erro. Mesmo erro. O limit requires an integer. Então quer dizer, qual que é o problema aqui, pessoal? Quando a gente recebe um parâmetro aqui na nossa query, basicamente esse cara aqui está vindo como uma string. Então a gente precisa transformar esse cara aqui num número. Aqui o offset provavelmente já está sendo transformado em número porque a gente está fazendo uma multiplicação aqui. Mas eu vou colocar nele também. Então vou colocar um number, que vai ser isso aqui. E vou colocar aqui um number, que vai ser isso aqui. Agora, vamos ver se vai funcionar. Então, fiz um request aqui para a nossa API. Ele recebeu itens por página 5 e a página 2. Ele retornou aqui para mim, muito provavelmente 10 documentos. Quer dizer, 5 documentos que estariam na página 2 aqui da nossa aplicação. E aí se eu mudar aqui a página, olha só, ele deveria sair desse cara aqui, ó, final 934, para um outro final aqui. Ele saiu, então estou bem confiante que esse cara aqui está funcionando. Agora, a gente precisa implementar a rota de count, que vai ser muito mais simples do que a nossa rota de get items. Basicamente, a gente vai vir aqui na nossa função aqui de count items, e a gente vai executar aqui um const result. Esse cara tem que ser um async, igual a await count documents. E basicamente o retorno dele aqui vai ser um return result, só que lembrando que isso aqui a gente tem que transformar isso aqui num objeto. Então, porque ele está retornando aqui é um integer direto. Então a gente vai colocar aqui count result. E aqui vamos testar aqui o nosso count. Deixa eu ver aqui se o index está aqui /count items, está aqui o count items. E aqui na verdade é um res.send, né? Res.send count. A gente vem aqui. Vamos tirar isso. Server return nothing. Collection name must be a string. Esqueci de colocar aqui, ó. Restaurantes. Aqui eu dei um send muito cedo. E aqui eu esperei um pouquinho mais para o servidor subir. E aqui está aqui o nosso count, 25359. Beleza. Agora, pessoal, nosso back-end está pronto. Basicamente, temos as rotas aqui, né? As duas rotas de itens e count. E temos a paginação de fato acontecendo na nossa conexão com o banco de dados aqui, né? Então, temos aqui as duas rotas funcionando, os controllers referentes a cada rota, o get items e o count items. E aqui a gente tem as funções no nosso banco de dados que são responsáveis por fazer a consulta e a contagem dos documentos. Então, estamos terminados aqui com o nosso back-end e agora a gente vai criar o nosso front-end. E aí, pessoal, como está ficando um pouquinho longo o vídeo, eu vou separar em dois. Então, essa foi a primeira parte, onde a gente tratou o nosso banco de dados, a conexão e o nosso back-end. E daqui a pouco, no próximo, a gente faz o front, ok? Até a próxima.